O senhor é maior do que tudo. Lula é presidente dessa nação por uma permissão de Deus, sem meu voto, mas por uma permissão de Deus. Aí eu fui representar a Frente Parlamentar Evangélica, em que Lula foi sancionar um projeto de lei criando o Dia da Música Gospel no Brasil, 9 de junho. E aí eu fui representar a frente porque eu sou vice-presidente da frente e o presidente da frente, pastor Silas Câmara, deputado federal, não poderia estar, e nem o autor do projeto, que estava sendo sancionado como lei, virando lei, Raimundo Santos, deputado e pastor também, poderia estar, porque ambos moram longe, não é? E não tinha voo. Eu fui representar a Frente Parlamentar Evangélica. Ali eu fiz uma fala. Nessa minha fala, eu reconheci que boa parte dos programas sociais implementados pelo governo Lula, como Bolsa Família, ProUni, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Gás, atendia aos nossos irmãos em Cristo. E por quê? Claro, a igreja trabalha onde? Na base da pirâmide social. Classe E, classe D, classe C, que é onde os programas sociais chegam. E eu reconheci isso naquele momento. Isso eu não menti, ok? E disse ao presidente Lula que quando Deus quer usar uma autoridade, Deus usa. E relembrei que a igreja passou por um processo terrível, que foi a reforma do Código Civil Brasileiro, que transformava a igreja em uma associação. Nossos estatutos que regem-nos internamente perderiam o poder. Se dois homens quisessem reivindicar casamento em nossos templos, eles deveriam ser casados por nós pela lei. Foi uma confusão terrível que nós tivemos aqui no Brasil. Muito bem. Sabe como que nós conseguimos vencer aquilo e impedir aquela atrocidade legal contra a igreja a partir da reforma do novo Código Civil Brasileiro? Através dos deputados e senadores que foram dialogar com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegaram a um acordo e convenceram o presidente Lula, não é? Que permitiu à época que o seu próprio partido votasse a favor da igreja naquele momento, do pleito da igreja. Olha só, ninguém conta isso hoje em dia. Por isso é que tem vídeo lá do Silas Malafaia, do lado do Lula, parabenizando o Lula e pedindo voto pro Lula, tá certo? Porque o presidente Lula, naquele momento, foi sensível a uma demanda da igreja. E ele assinou a lei, não é? Que ficou conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa no Brasil. Pois bem, e eu reconheci tudo isso. E depois nós oramos pelo presidente da República. Eu fui orar por ele. Teve um coral lá que esteve lá cantando, e eu dizendo, Senhor, eu preciso orar por esse homem, porque... Mas só que não estava na programação orar. Quando o coral acaba de cantar, tem aquele silêncio, eu pego o microfone e me dirijo a ele. E digo, presidente Lula, o senhor me permite fazer uma oração pelo senhor? Porque quando a igreja se reúne, presidente, ela abençoa. Ele olhou e disse, sim, deputado, eu permito, pode orar. E eu orei. Meu irmão, teve pastor me batendo. Pastor indo para a rede social. Teve pastor me chamando de comunista. Olha o nível que nós chegamos de desvio daquilo que é a igreja do Senhor, por causa de política. Quer dizer que eu não posso cumprir o meu papel de igreja, de orar pelo Lula? Eu não posso reconhecer coisas boas e que beneficiam o nosso povo? Tem algum pecado nisso? Mas me taxaram como lulista agora. Agora eu sou um novo comunista gospel e taxado por alguns pastores. Eu quero que me prove, em algum momento, eu declarando apoio a Lula. Eu dizendo que voto em Lula. Tem vídeos de
de pastores aí que já votaram em Lula. Eu nunca votei. Eu nunca tive essa experiência, eu nunca votei no PT. E não vem dizendo que aquele Lula era outro Lula, esse Lula. Não, Lula sempre foi Lula. Lula sempre foi Lula. Isso apoiava porque queria apoiar. Ok? Agora, colocar em mim esse rótulo de que eu agora sou esquerdista, comunista, por quê? Porque... E outra coisa, fiquem sabendo, todas as vezes que Lula precisar de oração, pode contar comigo. Eu oro, se eu tiver a oportunidade, eu vou evangelizá-lo, porque a alma de Lula vale para Deus tanto quanto a alma de Bolsonaro vale para Deus. Bolsonaro para Deus não é mais importante do que Lula, não. Eu quero a libertação de Lula, a salvação de Lula. Eu sou igreja do Senhor. Faço oposição a ele politicamente. Vai na minha rede social. Essa semana o pau cantou em cima do governo dele. Mas eu tenho que diferenciar. Mas o problema não são os extremos, pastor. Quem não é PT, quem não é Lula, não se torna de direita. E quem não é bolsonarista não se torna de esquerda. Não são esses extremos que está levando as pessoas hoje a taxar o senhor como um pastor comunista. Porque quando o senhor veio a deputado, o senhor ganhou como deputado. Não foi porque o senhor foi considerado como um deputado bolsonarista? O extremo, ele é alimentado pela ignorância. Quer dizer que então, olha só, quando eu me declarei nessa confusão toda, eu disse que eu não sou bolsonarista. Mas o senhor já se declarou como bolsonarista. Claro, meu irmão, claro. Ué, bem-aventurado é um homem que muda, que faz uma autoanálise, uma autocrítica. E eu me declarei que eu não sou bolsonarista, não é porque eu não gosto de Bolsonaro, não. Tenho o maior respeito por Bolsonaro. É o maior líder da direita brasileira até hoje. Esquece! Eu disse que eu não sou bolsonarista para esses caras me deixarem livres e solto, e eles nunca vão me deixar. Enquanto eu estou falando, eles estão lá na sua rede. Comunista, tá, pastor comunista, estão lá agora, né? Agora, por que eu me declarei que eu não sou bolsonarista? Por quê? O bolsonarismo é um movimento político que não aceita o contraditório. Não se pode ser um bolsonarista e discordar de Bolsonaro. Você tem que concordar com tudo que ele diz, com tudo que ele pensa, com tudo que ele fala. Ele não comete erro, ele não fala. Ele é quase o Messias de verdade. Há um autoritarismo no bolsonarismo? Claro que há. Claro que há. E mais do que um autoritarismo, há uma arrogância. Porque pro bolsonarismo não existe direita. Existe bolsonarismo. Quer dizer que você, se não for bolsonarista, você é comunista. Olha só que loucura. Olha que arrogância. Aliás, é esta arrogância do bolsonarismo que pode dificultar do poder político dessa nação voltar para nossa mão em 26. Porque com todo o respeito que eu tenho ao presidente Bolsonaro, ele não pode dizer que ele é a primeira opção, a segunda opção e a terceira opção. Que arrogância é esta? Ele está inelegível. E claro que estão criando uma ilusão de que o Trump agora vai torná-lo elegível. Não vai, minha gente, não vai. Isso é uma ilusão. Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, da FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para a sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e até debates como matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora presta atenção nessa oportunidade que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você.
Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração, são 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de 69, o material didático já está incluso, todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179,00, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179,00. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.